Boa tarde a todos. Nesse exato momento, eu creio que todos vocês já leram bastante sobre o conteúdo, já estudaram bastante, já estão entendendo a diferença entre ergonomia e biossegurança e também a sua importância, né? Porque para todas as profissões, nós precisamos e necessitamos de orientações sobre a biossegurança, que diz respeito sobre normas, procedimentos e metodologias adequados para evitar o adoecimento, e a ergonomia, que vai te ensinar a utilizar equipamentos imobiliários, evitando assim acidentes, não é mesmo? E aí eu tenho o grupo de riscos, né? Grupos de riscos biológicos. Mas antes de falarmos ou relembrarmos sobre os grupos de riscos, nós precisamos entender quem são os micro-organismos. Gente, existe micro-organismo que são bactérias, fungos, protozoários que estão presentes na nossa flora bacteriana. Esses são os nocivos. Eles não vão trazer risco à nossa saúde. Agora tem os agressores, esses são os perigosos, né? E na profissão que vocês estão se qualificando, que tipo de micro-organismo você vai ter mais contato? Com certeza, micro-organismos agressores, né? Porque vocês vão lidar com um indivíduo já com impossibilidade de vida. Então, eu estou falando de decomposições, eu estou falando de micro-organismos que só tem aquela crescente após o corpo não ter mais resposta, né? Biologicamente falando. E aí semana passada nós aprendemos que existem 5 grupos de risco. Quando eu falo do grupo físico, eu estou falando de ruídos, vibrações, né? Frio, calor, umidade, radiação. Eles fazem parte do meu ambiente de trabalho. Gente, todos os grupos de risco irão fazer parte do seu ambiente de trabalho, tá? Por quê? Ruídos provenientes de inúmeras situações, né? As portas das gavetas do IML, todas elas muito sucateadas. Então já é um ambiente que faz um ruído já com alterações, né? Como vocês já viram em alguns relatos que eu passei para vocês. E quem não viu, por favor, assista. Os próprios funcionários da morte falando sobre os relatos, né, de desespero por conta da aparência, por conta dos ruídos, por conta dos barulhos introduzidos no setor. Aí eu tenho um risco químico, né? Aí eu tenho a poeira, que pode ser introduzida pelo próprio trabalho, né? Fumo, névoa, neblina, gases, vapores, tudo isso vai trazer risco químico, tá bom? E o risco biológico? Quando eu falo de risco biológico, eu estou falando do grupo 3. Aí sim, entra os famosos vírus, bactérias, fungos, que pode vir oriundos desse corpo em que eu vou estar cuidando e preparando. Ergonômico. Seria um grupo de risco? Sim, grupo de risco 4. Por quê? Esforço físico intenso. E eu não preciso falar que nesse setor, principalmente nesse período que infelizmente tem assolado aí a nível mundial, né? Ou a quantidade de trabalho que está em sobrecarga em cima de profissionais, não diretamente ligado à própria doença Covid, sim pelo aumento de morte por inúmeras causas, né? Então, até se provar que foi ou não foi o adoecido pela própria doença, nós manuseamos, né, todos os tipos de corpos. Isso vai trazer agravos e adoecimentos, tá bom? E aí tem que tomar muito cuidado com a postura inadequada, para não ter lesões, né? Lesões orgânicas, né? Comprometendo os órgãos e estruturas, tá? Jornadas de trabalho de forma prolongada, repetição, né? Ou repetitude, estresse mental ou físico. Eu acho que o que mais prejudica nesse setor é o fator estresse mental. E aí nós precisamos, né? Eu escolhi, eu gosto, por que eu estou nessa profissão? Aí eu decidi, eu gosto de trabalhar com esse mundo, quero ajudar nesse sentido. Então eu preciso saber que eu tenho que ter uma válvula de escape, eu preciso ter condições de me manter saudável, procurar um psicólogo, um terapeuta, ter um tempo de lazer. Nós já conversamos sobre isso em sala de aula, né? Tudo isso faz uma diferença muito grande, tá? Acidentes. Acidentes fazem muito parte desse grupo de risco, né? É o 5º grupo. Por quê?
que é uma grande parte nesse grupo de risco? Porque, olha só, o setor, já falei para vocês que é sucateado, né? Nós já sabemos disso. Infelizmente, é um setor que não tem melhorias, né? Há muito tempo. Vocês acabaram de sair do fator histórico da profissão. Vocês sabem que há muito tempo não se tem melhorias no setor. Então, eu trabalho com maquinário sucateado, eu trabalho com condições de... As condições de trabalho são mínimas, então isso tudo vai trazer riscos de acidente, tá? Equipamento com defeito, principalmente direcionado às rodinhas, né? Aquelas rodinhas da maca, onde eu vou manusear a maca e carreá-la de um lado para o outro, né? Tudo isso vai trazer muito comprometimento. Então, eu preciso entender que, para mim considerar um agente de risco biológico, eu preciso já visualizar a bactéria, o fungo, o parasita, entre outros micro-organismos que vão fazer parte dessa cadeia, que vocês viram lá no material complementar. Quem está assistindo está conseguindo interagir bastante com a aula. Aí eu preciso definir acidente. Acidente, gente, é um fato súbito, inesperado. O acidente, a gente não espera por ele, né? Ele vai acontecer de uma forma, vai te pegar de surpresa, né? Nunca vai ter a sua intenção de se acidentar, ou nunca deveria, né, ter essa intenção de se acidentar. Que pode produzir morte, pode produzir lesões corporais ou danos materiais, tá? Esse é o acidente. Vocês precisam colocar na cabeça que o acidente ele é um fato súbito. Eu considero o acidente de trabalho o acidente sofrido pelo trabalhador no serviço, né, no ambiente laboral. No serviço, lá no serviço da empresa, na realização do seu trabalho, e aí acontece ocasionalmente danos, e danos esses classificados como danos corporais, né, que pode trazer perturbação ou doença que cause a morte. Pode trazer a morte imediata, pode trazer uma perturbação ou uma doença que vai levar ao óbito, ok? Também pode trazer em outras situações perda ou redução temporária ou permanente da capacidade desse trabalhador exercer a sua função, tá? Vão ser considerados como acidente de trajeto as doenças ocupacionais. Semana passada eu pedi que vocês pesquisassem para ver se isso foi vetado ou se ainda conseguimos como acidente de trajeto sendo considerado um acidente ou uma doença ocupacional, tá bom? É importante ressaltar que os acidentes sofridos pelos trabalhadores no horário local de trabalho devido a agressões, práticas por terceiros ou colegas de trabalho também serão considerados acidentes de trabalho. E aí a gente já sabe que tem um alto nível de estresse em trabalhadores nesse setor. Então precisa se manter um bom nível de relacionamento, né? O bom seria que os donos dessas empresas, que vocês já sabem, que os trabalhadores da morte, eles trabalham numa empresa, né? Que ela simplesmente ela produz a finitude, né? O final da vida. E então ela organiza e produz todo aquele dia. E isso traz estresse. Trabalhar com isso o tempo inteiro, isso vai causar um estresse muito grande. Os donos dessas empresas deveriam trabalhar de uma forma mais adequada para levar um conforto ao seu trabalhador. Mas, infelizmente, não existe nenhum tipo de órgão regulamentador que, até o momento, que atue de forma eficaz e minimize todo o abalo desse setor, né? Não existe ainda. Para salvar vidas, eu preciso salvar com a minha. Antes de eu pensar em salvar qualquer vida, eu preciso manter a minha saúde íntegra, a minha vida íntegra, tá? Esse seria... Oh, meu Deus, desculpa aí. Bom, esse seria a saúde, segurança e prevenção de acidentes do trabalho, segundo lá o COFEM. A gente separou um dia que seria direcionado a essa orientação e prevenção de saúde, tá bom? Agora vamos lá. Quais são os tipos de afastamento? Depois que eu tenho um trabalhador, um funcionário lesionado, eu tenho um afastamento de trabalho, né? Lesionou, houve a lesão corporal, lá vem um afastamento. Existe acidentes que não vão levar esse indivíduo a afastamento de trabalho, e existem acidentes que vão levar o indivíduo, sim,
afastamento de trabalho. Existe incapacidade que vai ser temporária, permanente ou parcial, né? Permanente parcial ou totalmente permanente. Existe aquele trabalhador que ele vai ficar incapacitado de uma forma permanente, mas durante um período, ou incapacitado permanentemente, que vai precisar até de auxílios, né? Bom, acidente incapacitante. Seria o acidente de trabalho que resulta em incapacidade permanente total ou parcial, em incapacidade total por tempo limitado ou ainda em morte. Então, quando eu tenho um acidente incapacitante, eu tenho um trabalhador que ele pode ficar, sim, por um período afastado, recuperar e retornar, ou ele pode ficar afastado por um grande período e ser até aposentado, né, num futuro próximo pelo INSS. E eu também tenho aquele acidentado que ele vai ficar incapacitado permanentemente, porém o final pode levar esse indivíduo ao óbito, tá? Eu tenho um acidente sério, que é o acidente de trabalho que vai resultar no impedimento do funcionário de exercer pelo menos uma de suas atividades ou função. E aí eu tenho uma restrição de função. Existem alguns acidentes que eles vão lesionar o funcionário, o colaborador, de uma forma grave, tá? De uma forma séria, grave. E essa lesão, ela pode levar esse indivíduo à perda de função. E ele vai ficar restrito a trabalhar no setor ou na função que ele exercia. E aí ele precisa ser relocado. E isso vai trazer muito comprometimento, principalmente na área emocional do meu cliente, tá? Do colaborador. Acidente relatável. Seria o acidente de trabalho que a lesão sofrida lá pelo acidentado não vai impedir que ele exerça as suas atividades ou função. Pode parar ele momentaneamente, mas não impede que ele exerça as suas atividades, tá? E agora o famoso acidente de trajeto. É o acidente de trabalho que ocorre no percurso, gente, no trajeto casa, empresa, casa, tá? Esse acidente ele pode ser por meio de locomoção utilizado, seu próprio veículo ou ônibus, né, transporte público. Acidente ele pode trazer danos materiais, tá? Esse evento vai resultar em perdas materiais para a empresa, quando o acidente ele ocorre no trajeto perdendo, né, mão de obra e também veículos, que tem empresa que tem seu veículo próprio, tá? Incidente, vamos entender o que é o acidente, vocês já entenderam. Agora, o incidente. Incidente vai ser o evento que, embora não ocasione lesões ou danos materiais, tenha apresentado potencial para tal. Ele tem o potencial para causar grandes danos, porém, não causou. Então, ele é um incidente que pode ser relatado e reformulado para evitar o acidente, tá? Acidente no lar, lazer. Acidente que ocorre com o funcionário em sua residência ou durante uma atividade de lazer que implica no seu afastamento de trabalho. Também é classificado como um incidente. Ele é um acidente, ocorreu, mas não foi no ambiente de trabalho, nem nas suas atividades laborais, então ele é classificado como incidente. Causas do acidente de trabalho. Primeiro, as condições do local trazem insegurança. Por quê? Eu tenho equipamentos, máquinas ou ferramentas que vão apresentar defeitos. Ou estão faltando acessórios que vão dar condições de segurança. Então, esse produto, esse maquinário ou essa ferramenta, ela vai estar classificada como condição de insegurança. Esse tipo de situação vai ser responsável por 10% de todos os acidentes de trabalho, tá bom? Ato inseguro. Aí eu saí das condições inseguras para o ato inseguro. A condição ela vai estar ligada diretamente ao equipamento e à ferramenta,
tá? Então, se eu tenho um equipamento com mau uso, ou equipamento que está com defeito, defeituoso, não foi feito troca de peça, não foi feito troca de acessórios, então eu tenho um equipamento inseguro que pode levar a uma lesão, e essa lesão ocupa 10% dos acidentes, se levando em conta os acidentes de trabalho. Ato inseguro. O ato já são atitudes que o trabalhador vai adotar, muitas das vezes, claro, logicamente, que sem perceber, que vão causar ou que podem causar um acidente. Esses sim, são responsáveis por 90% dos acidentes. O que faz o indivíduo em seu ambiente de trabalho ter um ato inseguro? Muitas das vezes sobrecarga de trabalho. Esse funcionário, por receber pouco, tem 2, 3 empregos e acaba ficando cansado, sem condições de manusear maquinário e ferramenta. Isso vai propiciar um ato inseguro. Às vezes, aborrecimentos em casa, estresse familiar. Isso pode levar, perda de entes queridos, e aí funcionário com medo de perder o setor de trabalho acaba indo trabalhar com a cabeça cheia e acaba se lesionando. Então, qual é a dica que fica? Gente, todo cuidado é pouco. A vida é uma só, né? Às vezes a gente sai, um ato inseguro pode levar a um acidente que pode levar o indivíduo à morte. E isso é muito sério. Nós precisamos ter um cuidado muito grande, tá? Vou passar alguns vídeos de acidentes e incidentes para vocês observarem o quanto é rápido essas situações. E aí, para poder organizar tudo isso, eu tenho as normas de biossegurança, tá? Quem são essas normas gerais da biossegurança? O que eu preciso entender para evitar incidentes, para evitar acidentes? Chegam no setor de trabalho, principalmente mulheres, mas hoje em dia tem homens também que têm cabelo comprido, cabelo longo. Chegou no setor de trabalho, gente, prendeu o cabelo, faz um coque, antes, claro que no setor limpo, porque a gente está falando de uma área contaminada, né? Eu tô lá no setor limpo, fazendo a troca da minha vestimenta, vou prender o cabelo, preciso tomar muito cuidado com meus cabelos longos, preciso fazer proteção da barba para não pegar todo o micro-organismo existente no setor e acabar, levando essa mão na região da barba e pegando toda aquela micro-organismo agressor e levando próximo à minha boca, tá? Evitar usar calçados abertos ou nunca usar calçados abertos. Vocês vão manusear objetos cortantes e objetos pesados que podem cair e lesionar, tá bom? Gravemente. Manter unhas cortadas. Gente, a unha tem que manter cortadinha, baixinha. Por quê? Porque por baixo da unha vai ficar aquele excesso de micro-organismo. E olha só o setor que vocês decidiram trabalhar, né? Evitar usar joias e adereços, entendendo que as joias e os adereços elas vão acumular sujidades, tá bom? Lavar as mãos com frequência utilizando as técnicas de lavagem das mãos. Não comer ou beber no ambiente laboral. Nesse setor você vai ter área limpa e área contaminada. A área contaminada não se deve se alimentar nunca. O nome já diz, a área é contaminada. E para mim e para a área limpa, eu preciso fazer uma higienização de mãos, troca de vestimenta, higienização corporal, e aí sim, logo depois disso tudo, eu vou me alimentar, tá bom? Não fumar. Aplicar cosméticos, nem pentear cabelos em ambiente laboral. Qual é o seu ambiente laboral? Fica a pergunta. Vai existir a possibilidade de você aplicar cosméticos no cabelo, no corpo? Vai existir a possibilidade de você pegar um cigarro, sabendo que você vai inalar essa fumaça para dentro do seu pulmão, no ambiente que você trabalha? Então, são coisas que nós devemos, são normas de segurança e que nós devemos levar. E essas normas de biossegurança, eu creio que todos vocês já têm aquela cadernetinha famosa de anotação. Essas normas, elas devem partir imediatamente correndo para a caderneta de anotação. Combinado? Que são normas de biossegurança. O que são elas? Bom, são todas as medidas que vão visar evitar riscos físicos. Aí, quando eu falo de riscos físicos, são agressões, né? Radiação e temperatura vai agredir, certamente. A parte ergonômica, por conta da postura ou a má postura.
a parte química, por conta das substâncias tóxicas que podem ser oriundas do nosso próprio organismo ou do ambiente. Os agentes biológicos, né, que são agentes infecciosos, e a parte psicológica, ok? Hoje eu vou passar um vídeo para vocês assistirem, para observar como se apresentam os trabalhadores desse setor. Profissionais de saúde e tipos de exposições. São considerados profissionais e trabalhadores da saúde os que atuam diretamente ou indiretamente em atividades onde há risco de exposição a sangue e outros materiais biológicos, incluindo aqueles profissionais que vão prestar assistência domiciliar, pré-hospitalar, e também o atendimento pré-hospitalar e ações de resgate feitas por bombeiros, entre outros profissionais. E aqui se enquadra os profissionais do setor do IML, tá bom? Que divide o setor com os bombeiros, né? Como a gente já conversou. As exposições podem trazer riscos de transmissão ocupacional de HIV, né? O HIV/AIDS, de hepatites do tipo B, do tipo C. Exposições com pérfuro cortantes, né? O que seria isso? Toda agulha, lâminas que podem levar lesões por instrumentos perfurantes ou instrumentos cortantes, pérfuro cortantes. Quem são eles? Agulhas, bisturi e vidraçarias. Vocês vão utilizar? De certeza. Então, vai entrar nessa exposição, tá? Exposição em mucosas. Quando há respingos na face envolvendo olho, nariz, boca e também a parte da genitália. Então, se existe algum tipo de exposição que pode levar a respingos, eu preciso tomar cuidado para mim não ter esse contágio, né? Não de vírus, mas sim por N outras infecções. A gente está falando de coisas mais sérias. Exposições cutâneas, a pele não íntegra. Professor, o que seria uma pele não íntegra? Gente, uma pele que está com uma lesão, um corte, um arranhão, uma lesão por um tombo, uma cirurgia, são peles não íntegras. O indivíduo não pode trabalhar nesse setor com esse tipo de situações. Mordeduras humanas, considerado como exposição de risco. Entenda que a mordedura ela vai fazer uma abertura de porta do meio externo para o meio interno. E isso vai trazer o quê? A presença de sangue, né? A exposição de tecidos. E aí o indivíduo ele já entra nessa classificação de exposições da pele. E aí, só para vocês observarem, se eu utilizo agulha, seringa, eu preciso de Descarpac. Tá? Descarpac é aquela caixinha amarela famosa que o profissional de saúde usa em grande quantidade para poder depositar todos os pérfuros cortantes, que agora eu já sei que são agulhas, lâminas de bisturi, né? Então, no IML deve conter Descarpac, porque nós vamos trabalhar com agulhas, seringas e lâminas de bisturi. Eu devo reencapar, professor, a agulha do jeito que está aí na foto? Nunca. Se eu reencapo a agulha, o que seria encapar e reencapar uma agulha? A agulha, ela vem com aquela capinha, que a gente só deve retirá-la no momento do procedimento. Se eu retirei, eu não coloco mais, tá? Ou eu desprezo a agulha, a seringa com agulha, depois da utilização, ou eu não tenho essa opção de reencapar para usar depois, tá? Acabou a utilização da seringa com a agulha, ele vai diretamente para o Descarpac, que vai ser recolhido por profissionais qualificados para a coleta de lixo hospitalar. Então, finalizando essa parte, exposição do material biológico, né? Eu vou ter exposição a sangue, líquidos orgânicos que podem ser secreções com pus, sangue, excretas, né? Excretas de base já de decomposições. Tudo isso seria um potencial de contaminação biológica, tá bom? Que pode resultar na infecção de patógenos como vírus, da hepatite B e C e também o HIV,
tá? E aí existe a possibilidade de se contaminar com o corpo? Não. Existe a possibilidade, sim, de se contaminar com um colega de trabalho. Se eu não tenho as técnicas de biossegurança, eu não vou me contaminar com vírus com o corpo de alguém que já veio a óbito, mas eu posso me contaminar num descuido e um corte ali e acabar lesionando um colega, abrindo porta aberta de lesão, tanto em mim quanto no meu colega. Então, acidentes eles acontecem e quando ocorrem esses acidentes, nós precisamos tomar todas as precauções o mais rápido possível, pois o risco de contaminação por HIV, hepatite B e C é muito grande, ok? Os acidentes eles vão ocorrer habitualmente através de ferimentos, como eu já falei. Precisa ter uma porta aberta, uma ferida, né? E esses ferimentos eles podem ser provocados pela agulha no seu setor de trabalho, não se deve brincar no setor de trabalho, tá? E o material cortantes, que são as lâminas de bisturi, tá bom? A melhor profilaxia para exposição ocupacional com material biológico é o respeito às normas de biossegurança. E eu vou um pouco mais além disso, não é só o respeito às normas, é respeito a você, o respeito à vida, o respeito ao espaço do outro. E aí eu entro na cultura, né, brasileira, né? Nós perdemos muita coisa nesses últimos anos. As pessoas elas estão agindo de uma forma muito inconsequente, não respeitam o espaço do outro, às vezes uma brincadeira no momento que não se deveria. A gente nunca sabe como que tá o outro no dia, né? Eu entro com uma brincadeira desagradável e aí a pessoa veio de casa cheia de problema e eu tô achando que eu vivo no meu mundinho, no fantástico mundo de Bob. E aí eu acho que tudo rodeia em volta do meu umbigo. E as coisas não são assim, né? Nós precisamos entender que nós trabalhamos em coletividade e o respeito ele é a base de tudo. Então eu preciso respeitar só as normas? Não. Respeitar a vida do próximo. Respeitar a atitude, ou às vezes o jeito do outro naquele dia. Às vezes a pessoa está mais quieta, ou às vezes a pessoa não quer brincadeira, porque é o jeito da pessoa, ou então porque simplesmente a pessoa naquele dia não tá bem. Respeite, né? Às vezes uma brincadeira pode levar numa lesão muito grande, depois uma contaminação com uma doença que não vai ter cura. E aí, como é que fica? Vamos pensar, tá bom? Entre algumas situações agora aqui um pouco polêmica, né? Exposição a material biológico, que seria biológico, tudo aquela excreta que vem do nosso organismo, ok? Tudo aquilo que o nosso organismo produz. E aí, ó, contato com pele não íntegra, ou acidente pérfuro cortante com sangue, ou qualquer outro material biológico, potencialmente infectante. Precisa entender que o sêmen, ele transporta, ele é um dos condutores desses tipos de doença. Secreções vaginais também têm o potencial para adoecer e levar vírus ou até bactérias importantes, tá? Que vão levar a adoecimentos graves. Secreções nasais, saliva, líquor, líquido sinovial, né? Então, peritoneal, pericárdio e até o líquido amniótico, que é o líquido que a gestante carrega com ela, né, na geração do bebê. Então, preciso saber que todas essas secreções, elas podem levar a contaminações por vírus. Professora, mas por que ficar sabendo disso, gente? É o setor. Vocês já devem ter visto aí várias entrevistas, né, de pessoas que têm taras por relações sexuais com indivíduos mortos. Então, você imagina. Aí, mas aí ele vai se contaminar, o vírus não já morreu? Tá, mas qual a quantidade de bactéria que tem naquele corpo que já é cadavérica? Produto de morte. E aí, depois como que ele vai se higienizar? Esse indivíduo, ele tem família, né? Ele vai voltar para casa. E aí, olha só, para e pensa. Situação. Exposição ocupacionais podem ser percutâneas, que vão trazer lesões provocadas por instrumentos perfurantes ou perfuro-cortantes ou perfurantes ou cortantes, e aí eu tenho agulha, bisturi e vidraçarias. Exposições em mucosas, que eu tenho os respingos em olhos, nariz, bocas e genitálias.
Exposição em pele não íntegra, que aí eu botei aqui um exemplo de uma dermatite, que é uma infecção na região cutânea, na pele, que vai trazer abertura do meio externo para o interno, mas não somente ela, tá bom? Fatores de risco para a ocorrência de infecções. A patogenicidade do sangue infeccioso, a quantidade de vírus ou bactéria que tem naquela quantidade de sangue para trazer o adoecimento ao indivíduo, tá? O volume e o material biológico envolvido. Então, claro que a quantidade do material biológico envolvido vai determinar a transmissão ou não de uma doença. Existem quantidades mínimas que muitas das vezes não vão trazer o adoecimento, mas em quantidades absurdas, né? Quando eu falo de um corte com muita eliminação de secreções corpóreas, aí eu já tenho complicações, tá bom? A carga viral. Qual é a carga de vírus que esse indivíduo está carregando? Qual é a carga bacteriana? Ou qual é a fonte de infecção do indivíduo? A forma da exposição. De que jeito que eu fui exposto? Foi uma briga? Foi um acidente? Foi um tombo? Foi uma queda? Foram quantas pessoas envolvidas nesse acidente? A suscetibilidade do profissional da saúde. Nós, como profissionais da área, nós somos suscetíveis a adoecimentos por várias questões. E nós devemos estar sempre cientes de que devemos estar nos resguardando a todo tempo, tá? Fazendo exames para poder controlar a nossa saúde e saber como anda. Todas as nossas taxas. Bom, paramos aqui, tá? Em fatores de risco para ocorrência de infecção. A partir daqui eu vou passar alguns videozinhos para vocês poderem fixar tudo que foi aprendido até o momento e vou passar algumas perguntas, tá bom? E essa aula a gente deve terminar em mais... Eu vou tentar terminar no próximo encontro, mas não sei se eu vou conseguir. Combinado? Bom, hoje eu não fiz vídeo porque eu fiz uma cirurgia na face e eu não pensei que fosse ficar tão ruim, mas acabou inchando muito, ficando muito roxo e aí essa semana eu tô gravando só com áudio. Combinado? Então, beijo no coração de todos vocês, bons estudos a todos, se organizem, entreguem todas as atividades. Aguardo vocês. Beijo, beijo.